Naquele dia sombrio, o mundo parecia ter sido envolvido por um véu invisível, pesado e silencioso. A terra estava mergulhada em uma tensão espiritual impossível de medir com os olhos humanos. Enquanto a multidão se reunia aos pés de 3 cruzes, a história da humanidade chegava ao seu ponto mais alto. Mas poucos perceberam. O céu escureceria, os corações endurecidos zombariam, e o Filho de Deus, completamente inocente, seria erguido entre 2 criminosos, como se fosse apenas mais um. Mas não era. Aquela cruz central carregava não só um corpo ferido, mas o próprio peso do pecado de todos os tempos. E ali, entre insultos, cusparadas e risadas maliciosas, nascia um cenário espiritual que desafiava todas as lógicas religiosas. O palco do Calvário não era só físico, era um lugar de batalha espiritual, onde o inferno celebrava e o céu silenciava, esperando pelo ato mais escandaloso da graça divina. Era a colisão entre justiça e misericórdia, entre o castigo merecido e o amor imerecido. Enquanto os soldados romanos dividiam as vestes de Jesus e os líderes religiosos balançavam a cabeça com desprezo, algo muito mais profundo estava sendo revelado. Não era apenas a morte de um homem bom, era o próprio Deus revelando seu caráter diante de todos. E quem entenderia isso não seria um escriba, nem um sacerdote, nem um mestre da lei, mas sim um ladrão. Um homem condenado, sujo, quebrado por dentro e por fora. Um marginal social, esquecido pelo mundo, considerado perdido pelos homens. Justamente esse, que ninguém ouviria, se tornaria a voz mais clara do que é a verdadeira fé. Enquanto os gritos de zombaria tentavam abafar a dignidade de Jesus, o céu todo prendia o fôlego por causa de uma conversa que poucos perceberam. Um diálogo de segundos, mas que ecoaria pela eternidade. E esse momento não seria vivido em um púlpito, nem em um templo, nem em uma sinagoga. Seria vivido em uma cruz. A cruz da vergonha se transformaria no altar da graça. Havia uma ironia espiritual profunda em tudo aquilo. Os religiosos queriam provas, sinais, demonstrações. Mas o reino de Deus estava revelando seus segredos para alguém que nem sabia orar direito. Enquanto os mestres pediam milagres, um condenado faria o maior ato de fé registrado nos evangelhos. Olhar para um homem ensanguentado, desfigurado, aparentemente vencido e chamá-lo de rei. Ninguém o aclamou naquele dia com palmas. Nenhum discípulo proclamou sua glória. Mas um ladrão, com os últimos fios de consciência e um coração rasgado de medo e arrependimento, reconheceu em Jesus aquilo que ninguém mais conseguia ver. E essa foi a maior homilia do Calvário, um sermão sem microfone. Uma pregação sem eloquência. Apenas um clamor, lembra-te de mim. E esse clamor abriria os céus. Esse primeiro cenário nos ensina que o palco do céu raramente é o palco dos homens, que os olhos de Deus buscam corações sinceros, mesmo entre os rejeitados, que o silêncio do mundo pode esconder o clamor que mais agrada a Deus, e que a cruz não é um fim, mas o lugar onde os céus se inclinam para ouvir quem todo mundo deixou de escutar. O ladrão da cruz, sem saber, estava prestes a se tornar teólogo de um reino que os eruditos não entenderam. A sua dor se transformaria em revelação. A sua vergonha seria vestida de glória, e a sua história se tornaria o maior retrato da graça. Uma graça que não pergunta, que não exige currículo, que não negocia, apenas responde, e responde rápido. Porque a graça de Deus não tem medo da pressa quando encontra um coração quebrantado. Ele não tinha nome conhecido, nem sobrenome de respeito. A Bíblia o chama apenas de ladrão, e por séculos ele foi lembrado como um criminoso. Nenhum evangelho nos diz como ele se chamava, de onde veio, qual era sua história ou quem chorou por ele. Aos olhos dos homens, era apenas mais um pecador pagando o preço justo pelos seus erros. Mas aos olhos do céu, aquele homem tinha um encontro marcado com a eternidade.
Ele não era apenas um bandido qualquer. Era alguém que, mesmo ferido, mesmo morrendo, mesmo esmagado pela culpa, teve lucidez espiritual suficiente para reconhecer o Filho de Deus em seu pior momento. Isso exige algo que nenhuma religião pode ensinar: discernimento espiritual nas horas mais sombrias. E esse homem, esse ladrão de alma quebrada, envergonhado e pendurado, tornou-se o exemplo mais puro de fé redentora. É importante entender que, na tradição romana, os crucificados não eram apenas executados, eram humilhados publicamente. A crucificação era feita de forma a prolongar a dor, a expor o condenado ao escárnio e a transformá-lo em espetáculo de horror. E entre esses condenados, 2 ladrões foram colocados ao lado de Jesus. No começo, segundo os relatos, ambos zombavam dele. Ambos estavam mergulhados na desesperança, se afogando na dor e na revolta. Mas algo mudou em um deles. Talvez tenha sido o modo como Jesus suportava o sofrimento. Talvez tenha sido o silêncio paciente diante dos insultos. Talvez os olhos de Jesus ainda carregassem uma paz que nem a cruz conseguiu apagar. O fato é que um dos ladrões começou a ver diferente. Começou a entender que aquele homem entre eles não era como os outros. Ele não amaldiçoava, ele não revidava, ele não se defendia. E isso, no meio da dor, falou mais alto que qualquer pregação. Esse ladrão não tinha teologia. Não conhecia os salmos decorados. Não podia levantar a mão em um culto, nem ser batizado em águas. Estava pregado, ferido, sangrando. Mas mesmo assim, teve forças para reconhecer a sua condição, repreender o outro ladrão e fazer um dos pedidos mais humildes e poderosos da história. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não foi uma oração rebuscada. Não houve gritos, nem promessas, nem doutrinas. Apenas um pedido sincero, uma confissão silenciosa de fé e arrependimento. E foi ali, entre gemidos e sangue, que ele foi resgatado. O céu se abriu para um homem que a sociedade já tinha descartado. Deus enxergou redenção onde os homens só viam condenação. O ladrão reconheceu a realeza de Jesus quando ninguém mais acreditava que havia um reino. Ele viu glória em meio à dor. Ele viu esperança onde tudo gritava fim. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais que esse homem nos deixou. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você caiu, não importa se todos ao seu redor já desistiram de você. Ainda há tempo de olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim. Porque o Deus da cruz ainda responde aos que clamam com sinceridade. Porque a redenção não vem pela performance, nem pelo currículo religioso, mas por um coração quebrantado. Aquele ladrão representa milhões de pessoas que acham que é tarde demais, mas enquanto há fôlego, há chance. Enquanto o coração pulsa, o céu ainda pode responder. Deus é especialista em transformar o desprezo em redenção, e foi exatamente isso que ele fez ali. Diante dos olhos do mundo, ele abraçou um ladrão com sua última palavra de amor. 2 cruzes, lado a lado. 2 homens pendurados, sofrendo a mesma dor física, enfrentando o mesmo destino, imersos no mesmo desespero. Ambos culpados, ambos humilhados, ambos escancarados diante do mundo e da eternidade. E entre eles, a cruz que sustentava o único inocente. À primeira vista, os 2 ladrões eram iguais. Ambos tinham errado, ambos estavam morrendo, ambos não tinham mais o que perder. Mas foi justamente nesse ponto final da existência que o contraste mais profundo começou a surgir. Enquanto um mergulhava mais fundo no sarcasmo, na zombaria e na incredulidade, o outro se desprendia das correntes do orgulho e abria espaço para o arrependimento. O primeiro escolheu a zombaria, o último escolheu a fé. E foi essa escolha que separou não só o destino dos 2 homens, mas a eternidade deles. Um escolheu o escárnio, o outro escolheu a esperança. Um decidiu desafiar,
O outro decidiu confiar. A cruz do lado esquerdo continuou endurecida. O ladrão, mesmo vendo a dor de Jesus, preferiu usar os últimos instantes de vida para gritar contra Deus. Talvez por ódio, talvez por frustração, talvez por pura cegueira espiritual. Disse: "Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós." Não era um clamor sincero, era zombaria disfarçada de súplica, era a tentativa de manipular Deus ao invés de se render a Ele. Essa é a postura de muitos corações ainda hoje. Exigem provas, fazem barganhas, querem que Deus se mova como um mágico, mas não se arrependem, não se quebram, não creem. O ladrão que zombava queria sair da cruz, mas não queria sair do pecado. Queria vida, mas não queria redenção. Queria um Salvador funcional, não um Senhor eterno. E é aí que a tragédia espiritual se revela. Ele morreu a centímetros de Jesus. E ainda assim se perdeu. Morreu próximo da salvação, mas sem abraçá-la. Já o ladrão do lado direito tomou outro rumo. Ele rompeu com a zombaria, se voltou contra o outro e o repreendeu. Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o que os nossos atos mereciam. Mas este homem não fez mal algum. Em um mundo saturado de justificativas, ele fez o impensável. Assumiu sua culpa. Confessou diante do mundo e de Deus que merecia aquele castigo. Mas, ao mesmo tempo, viu em Jesus algo que ninguém mais via. Reconheceu sua inocência, reconheceu sua glória. E, finalmente, se dirigiu a ele não como um milagreiro, mas como rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que fé é essa, capaz de enxergar um trono onde só havia uma cruz? Que fé é essa, que reconhece um reino mesmo sem coroa, sem exército, sem glória visível? Essa é a fé que salva. A fé que nasce da revelação divina, não da lógica humana. Duas cruzes, duas vozes, duas eternidades. O céu registrou esse contraste com tinta morreu eterna. Endurecido, zombando, cego até o fim. O outro morreu perdoado, restaurado, lembrado pelo próprio Filho de Deus. E é isso que o Calvário continua ensinando todos os dias. O Evangelho não depende de tempo, nem de histórico religioso, mas de decisão. O céu está mais próximo do que parece, e às vezes basta um suspiro de arrependimento sincero para atravessar a eternidade. Enquanto muitos pensam que precisam de uma vida inteira para agradar a Deus, esse homem, com minutos de vida, agradou o coração do Pai com apenas uma frase. O ladrão da cruz nos mostra que há poder em escolher a fé, mesmo na dor, mesmo na vergonha, mesmo no fim. Porque Deus ainda responde a quem escolhe crer, mesmo quando tudo parece perdido. Não foi um olhar longo, não foi um gesto cheio de teatralidade. Foi um instante, um único segundo, em que um homem pendurado entre a vida e a morte desviou os olhos da dor, da vergonha e do sangue ao redor, e pousou seu olhar em Jesus. Esse instante, que para qualquer um pareceria banal em meio a tanto caos, se tornou um divisor de águas na eternidade. Ali estava o ladrão, exausto, ofegante, sentindo cada costela rasgar a carne a cada respiração. A vida se esvaía gota a gota, mas naquele momento ele não olhou para si, nem para os soldados, nem para o outro ladrão. Ele olhou para Jesus, e ao olhar, algo rompeu dentro dele. Não havia luz celestial, não havia música de fundo, não havia anjos descendo, mas o céu inteiro se inclinou naquele segundo, porque o que aconteceu ali não foi natural, foi sobrenatural. Um homem viu com olhos humanos aquilo que só o Espírito de Deus pode revelar, a glória escondida em meio à dor. O ladrão não viu um milagre, não viu um céu se abrir, nem mortos ressuscitarem. Ele viu um homem desfigurado, coberto de sangue, cuspido, zombado, aparentemente derrotado. Mas mesmo assim, algo dentro dele sussurrou: "Este é o Rei, este é o Messias."
Este é o Filho de Deus. Isso não se aprende com livros, não se repete com fórmulas, não se copia de doutrinas. Isso é fé revelada. É como se, por um breve segundo, o véu fosse rasgado no coração daquele criminoso. E ali, sem teologia, sem rituais, sem cerimônias, nasceu a fé mais crua e sincera da história. A fé que brota da miséria e se conecta com a eternidade. Esse é o tipo de fé que move o coração de Deus. Não a fé ornamental, intelectual, socialmente aceitável, mas a fé que clama em meio ao desespero. A fé que diz: eu não mereço, mas eu creio. Eu errei, mas eu te reconheço. Eu estou no fim, mas vejo em ti o começo. Foi nesse olhar que tudo mudou, porque Jesus, mesmo em agonia, olhou de volta. Ele não apenas escutou, ele viu aquele homem, viu seu coração, viu sua verdade. E naquele instante silencioso entre dois moribundos, um trono foi levantado. Não no mundo, mas dentro da alma daquele ladrão. A fé daquele homem construiu um reino em meio à destruição. Enquanto os soldados zombavam e os sacerdotes debochavam, um coração humilde havia percebido aquilo que o mundo inteiro ignorava. Ali estava o Salvador, o Redentor, o Rei que reina mesmo sangrando. E essa é uma das maiores lições do Calvário. Jesus continua respondendo olhares sinceros. Ele ainda escuta o grito silencioso de quem o busca mesmo sem palavras. Ele não exige provas, nem tempo, nem pureza. Basta um coração que se incline mesmo por um segundo e ele responde. Nunca subestime o poder de um olhar. O olhar do ladrão para Jesus foi como uma oração sem som, um pedido sem frases, uma entrega sem liturgia. Foi entrega pura. E em resposta, Jesus selou a eternidade daquele homem com uma promessa que nenhum religioso ousaria oferecer. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso não veio após um curso bíblico, nem após uma vida transformada. Veio após um instante, um olhar que conectou dois mundos. E é isso que a graça faz. Transforma segundos em eternidades. Por isso, se você acha que está longe, que não tem tempo, que já errou demais, lembre-se do ladrão, porque Deus ainda está atento aos olhos que o buscam no meio da dor. E quando ele vê sinceridade, ele responde com salvação. Se há uma verdade capaz de derrubar séculos de religiosidade e expor com clareza o escândalo da graça, ela está cravada na história desse ladrão. Ele não teve tempo para ser batizado, não participou da Santa Ceia, não fez parte de nenhuma igreja, não devolveu dízimos, não cantou em coral, não fez boas obras, não teve a chance de pedir perdão a quem feriu. Ele não se reconciliou com a família, não pregou sermões, não teve tempo sequer de testemunhar sua transformação. E ainda assim, Jesus o recebeu. Isso quebra toda a lógica humana. Isso confronta estruturas religiosas que dizem que você precisa fazer para então ser aceito, porque o evangelho verdadeiro não começa com o fazer, mas com o crer. E esse homem, com a vida inteira suja, condenada, desperdiçada, fez apenas uma coisa certa: creu. E esse único ato de fé foi suficiente para abrir as portas do paraíso. Essa fé não era sofisticada. Era uma fé crua, desesperada, sangrenta. Uma fé sem teologia, sem argumentos, sem entendimento total. Mas era real, era sincera, era cheia de arrependimento e esperança. Ele não pediu cura. Ele não pediu que descessem da cruz, ele pediu apenas para ser lembrado. E esse pedido, aparentemente simples, continha dentro dele a maior declaração de confiança possível. Ele acreditava que Jesus era rei. E mais do que isso, ele acreditava que Jesus tinha um reino. Mesmo vendo aquele homem desfigurado, ensanguentado, aparentemente vencido, ele declarou que ali estava alguém com poder sobre a eternidade. Que fé é essa que enxerga trono onde há dor, que proclama realeza em meio ao sangue? Essa fé não nasce da lógica, ela nasce do Espírito,
Esse episódio destrói qualquer ideia de salvação por mérito, porque o ladrão, o não, tinha nenhum. Tudo o que ele fez ao longo da vida o levava à morte. E mesmo assim, nos últimos minutos, ele recebe da boca do próprio Jesus a promessa mais direta das Escrituras: hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase não deixa margem para dúvidas. Não é uma alegoria, não é uma possibilidade, é uma garantia. Hoje. Não amanhã, não depois de um purgatório, não após um tempo de prova. Hoje. Porque quem crê de verdade é justificado na hora. Essa é a justiça de Deus, imediata, profunda, escandalosa. Uma justiça que não exige tempo, mas sinceridade. Não exige ficha limpa, mas coração quebrado. Não exige currículo, mas fé. A fé do ladrão nos ensina que o céu não está tão distante quanto pensamos. Que não é preciso anos de acertos para ser salvo, mas sim um instante de rendição verdadeira. Isso não é um convite à irresponsabilidade espiritual. É um grito contra a arrogância religiosa. É o lembrete de que o reino de Deus é feito de graça e não de merecimento. E é por isso que tanta gente se escandaliza com essa história, porque ela revela que pessoas como aquele ladrão, sujas, esquecidas, derrotadas, podem ser recebidas com honra, com amor, com promessas eternas. E enquanto muitos religiosos tentam construir escadas para o céu, aquele homem foi levado direto nos braços da misericórdia. Essa verdade precisa ecoar nos corações que hoje se sentem indignos, atrasados, fora do tempo. A salvação não é uma maratona de performance, é uma resposta à fé. E essa fé pode nascer em qualquer lugar, até mesmo numa cruz. Por isso, não espere estar pronto para buscar a Deus. Não espere estar limpo, nem em ordem, nem consertado. Apenas olhe, apenas creia, apenas diga, como o ladrão disse: lembra-te de mim, porque Jesus ainda responde, ainda hoje. Não foi uma oração eloquente, não foi um discurso emocionado, não foi um clamor revestido de palavras bonitas ou versículos memorizados. Foi uma frase curta, simples, quase tímida, mas dita com o peso de uma alma inteira. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com essa frase, um homem derrotado por suas escolhas, esmagado pela dor, suspenso entre a vida e a morte, ousou dirigir-se ao próprio Filho de Deus. E o que ele pediu? Apenas para ser lembrado. Ele não exigiu libertação, não pediu para descer da cruz, não tentou justificar seus erros. Ele só queria não ser esquecido, só queria que no final de tudo, Jesus olhasse para ele com misericórdia. Essa frase, nascida da vergonha e da fé, foi a chave que abriu o céu. Essa declaração contém mais teologia do que muitos livros, porque ao dizer, quando entrares no teu reino, o ladrão reconheceu que Jesus não era apenas um homem inocente morrendo injustamente. Ele era um rei que, mesmo prestes a morrer, tinha um reino além da morte. Essa fé rompe com qualquer lógica humana. Quem olhava para Jesus via apenas sangue, dor, fraqueza. Mas o ladrão viu algo diferente. Ele viu autoridade espiritual, ele viu realeza, ele viu eternidade. Mesmo sem entender tudo, ele creu. E essa crença foi suficiente para tocar o coração do Messias. A fé daquele homem não era uma fé baseada em milagres, era uma fé baseada em quem Jesus era. Ele viu a majestade escondida atrás da dor. Ele viu a glória escondida atrás da humilhação. Ele viu o reino onde os olhos naturais só viam fim. E então veio a resposta, a mais rápida, a mais direta, a mais poderosa de toda a Bíblia. Jesus não hesitou, não questionou, não pediu explicações, não colocou condições, não exigiu obras. Apenas respondeu com firmeza, com doçura e com autoridade. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase é um terremoto teológico, porque destrói todas as estruturas baseadas no mérito. Jesus não disse se, não disse talvez, não disse vamos ver o que o Pai acha. Ele afirmou,
hoje, agora, de forma imediata e mais, comigo. Não apenas no paraíso. Porque a salvação não é um lugar apenas, é um encontro com a pessoa. É estar onde Jesus está, é ser acolhido nos braços do próprio Deus. Essa resposta mostra o caráter do reino. Um reino que responde a quem clama, que abraça quem se arrepende, que não exige antecedentes, só sinceridade, que é rápido para perdoar e eterno para amar. Essa é a essência da graça. Um amor que não espera desempenho, mas responde ao quebrantamento. Um Deus que ouve gemidos mais do que discursos. Um rei que coroa pecadores com misericórdia. E é isso que deveria abalar cada alma religiosa que tenta colocar obstáculos entre Deus e os homens. Porque o ladrão da cruz mostrou que um coração sincero pode acessar a eternidade com apenas uma frase. Não é sobre quantas vezes você foi ao templo. Não é sobre quantas campanhas participou. É sobre quem você reconhece como rei e sobre a humildade de dizer, lembra-te de mim. Essa história deve queimar dentro de nós, porque ela nos mostra que Jesus não está distante, que a salvação está a uma frase de distância, que o céu se abre para quem clama com fé, que não existe lama profunda demais que a graça não alcance, que mesmo na beira do abismo há espaço para ser lembrado por Deus. E se Jesus respondeu ao ladrão, ali, ensanguentado, exausto, sozinho, então ele ainda responde hoje, ainda diz, hoje estarás comigo, ainda oferece o paraíso para quem só tem os cacos da vida nas mãos. Esse é o Deus que adoramos. Um Deus que salva com uma palavra, um Deus que transforma o fim em começo, um Deus que ainda escuta quando você diz, lembra-te de mim. Não houve suspense, não houve julgamento, não houve demora, apenas uma promessa imediata, firme e definitiva. Hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase proferida por Jesus foi a resposta mais rápida da história da salvação. Ela foi entregue no meio do caos, da dor, da zombaria, no momento mais sombrio da cruz. E ainda assim, carrega em si uma das revelações mais escandalosamente belas sobre o caráter do reino de Deus. O perdão não veio depois de um processo. Não veio após provas, não veio após uma análise do passado do ladrão, veio mais na hora. Porque a fé verdadeira, ainda que surgida nos últimos segundos de vida, acessa imediatamente o coração de Deus. E Jesus, mesmo envolto em agonia, mesmo sangrando, mesmo respirando com dificuldade, ainda respondeu, isso é amor em estado puro. Isso é graça ativa no seu estado mais cru e poderoso. A palavra hoje é o que mais quebra as estruturas religiosas construídas ao longo dos séculos, porque ela elimina a ideia de que a salvação é futura, condicional ou demorada. Ela revela que a eternidade pode começar agora, no instante em que o coração se rende. Jesus não disse depois que tudo passar, nem vamos esperar você provar que mudou. Ele disse, hoje, porque a fé sincera não precisa de tempo. Ela invade o céu com sua autenticidade. E quando Jesus diz, estarás comigo, ele não está apenas oferecendo um lugar bonito. Ele está oferecendo presença, relacionamento, intimidade. Ele está dizendo, você, que ninguém queria por perto, estará ao meu lado, não como servo, como companhia, como alguém que foi lembrado, amado e redimido. Essa é a essência do Evangelho, incluir o excluído com honra eterna. E o que dizer da palavra paraíso? Um lugar que carrega em si a ideia de plenitude, paz, alegria, descanso absoluto. Jesus escolheu essa palavra para garantir ao ladrão o exato oposto do que ele viveu na terra. Aquele homem que viveu fugindo, escondido, humilhado, agora teria descanso. Aquele que viveu em guerra com o mundo e consigo mesmo, agora teria paz. Aquele que conheceu apenas vergonha, agora conheceria glória. E tudo isso porque ele creu. Isso é graça. Graça não é Deus fechar os olhos para o pecado. É Deus ver todo o pecado, toda a podridão, toda a dor,
e, ainda assim, estender os braços. Graça é a justiça que foi satisfeita em Jesus para que outros pudessem ser livres. Graça é a ponte construída pelo sangue entre um criminoso e a eternidade. Essa promessa também confronta quem pensa que precisa ser perfeito para ser salvo. Confronta quem acha que precisa de uma vida religiosa exemplar. Confronta quem acredita que Deus só escuta os bons. O ladrão da cruz não tinha nada disso, e ainda assim recebeu a palavra mais poderosa de Jesus na cruz. Enquanto muitos esperavam por um sinal grandioso, por uma voz dos céus, por um milagre final, Jesus usou seus últimos momentos para salvar alguém que ninguém salvaria. Para olhar para o pior da sociedade e dizer: "Você vai comigo." E isso muda tudo. Muda a forma como vemos Deus, muda a forma como entendemos o reino, muda a forma como lidamos com o arrependimento, porque nos mostra que a graça não é sobre merecer, é sobre confiar. E se Jesus fez essa promessa para um homem morrendo, Ele pode fazê-la para você agora. Se houve um hoje para aquele ladrão, há um hoje para qualquer um que clame com fé. A promessa continua viva. A misericórdia continua sendo oferecida. O paraíso continua sendo o destino de todo coração que se dobra com sinceridade diante da cruz. Porque Jesus não mudou. Ele ainda escuta, Ele ainda responde. E Ele ainda diz: "Hoje estarás comigo." A história do ladrão da cruz é talvez o retrato mais puro do que é a graça escandalosa de Deus. Porque quando olhamos com atenção para tudo o que Ele já não fez, e ainda assim herdou a eternidade, somos confrontados por uma verdade que fere o orgulho humano. A salvação não se conquista, ela se recebe. O ladrão não passou por discipulado. Não pediu perdão a ninguém que tenha roubado. Não teve tempo de devolver o que furtou. Não construiu um legado de bondade. Não se purificou. Ele não teve uma jornada de transformação. Teve apenas um momento de entrega radical. E foi nesse momento que ele foi abraçado pela misericórdia de Deus. A graça, nesse contexto, deixa de ser uma ideia abstrata e se torna uma ação viva. Um ato que rompe toda a teologia baseada em esforço e planta no coração do pecador a certeza de que Deus olha para a alma antes de olhar para o histórico. Esse homem não se encaixaria em nenhum modelo religioso. Não seria aceito em nenhuma liderança. Não seria citado em manuais de ética. Ele não era o tipo de pessoa que as igrejas destacariam como testemunho de superação, mas ele se tornou o símbolo supremo do perdão. O evangelho naquele dia não foi proclamado no templo, foi gritado por uma vida que estava no fim. E o que mais choca nessa história não é o que ele fez para ser salvo, mas o que ele não fez. Ele não passou por processos, não obedeceu leis cerimoniais, não teve tempo de provar a veracidade do seu arrependimento. E mesmo assim, Jesus viu o que mais importa: um coração rendido. Isso revela o verdadeiro escopo da graça. Ela não exige garantias. Ela só exige verdade. Graça sem mérito não é injustiça, é justiça satisfeita em Cristo. Jesus não ignorou os pecados do ladrão. Ele os carregou. Ele não fingiu que o homem era bom. Ele se colocou no lugar dele. E ao fazer isso, liberou uma promessa que não se baseava no que o ladrão fez, mas no que Jesus estava fazendo naquele momento na cruz, morrendo para justificar os que creem. A cruz é a maior evidência de que Deus leva o pecado a sério, mas também leva a fé simples e sincera mais a sério ainda. Enquanto muitos esperam alcançar Deus pelas escadas da religião, o ladrão foi alcançado pelos braços abertos do Salvador. Isso ensina algo profundo: o céu não está reservado aos que conquistam, mas aos que se rendem. É por isso que essa história continua sendo rejeitada por quem quer um evangelho de desempenho. Porque ela desmonta o orgulho espiritual, destrói a lógica meritocrática da salvação e nos obriga a confrontar a verdade mais desconfortável para o ego humano.
Não há nada que você possa fazer para merecer o paraíso. O ladrão entrou porque confiou, porque teve coragem de pedir, porque no fim da linha, mesmo carregando uma vida de erros, teve fé para olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim, isso é tudo. E Jesus, que não rejeita corações quebrantados, respondeu com generosidade: se você acha que já errou demais, que está atrasado, que não tem como consertar tudo, olhe para o ladrão da cruz. Veja o que ele não fez e veja o que ele recebeu, porque a graça de Deus continua viva. Ela ainda encontra pessoas no fim, ainda responde orações fragmentadas, ainda transforma o último segundo em início de eternidade. E se a cruz foi suficiente para o ladrão, ela também é suficiente para você. Quando Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, ele não apenas consolou um moribundo, ele nos expôs a lógica do reino de Deus. Em uma frase, Jesus desmontou séculos de entendimento religioso baseado em mérito, ritual e esforço humano, e revelou a base eterna da nova aliança. O perdão não é um processo, é uma pessoa. E essa pessoa não é um sistema. Não é um acúmulo de boas obras, é um encontro, um gesto, uma resposta imediata a um coração sincero. Em uma única frase, o Cristo pendurado entre dois pecadores mostrou que o céu tal não é alcançado, é oferecido. O perdão instantâneo oferecido ao ladrão não foi uma exceção, foi um retrato da nova norma do reino. Foi a revelação de como Deus pensa, age e salva. E isso quebra com precisão cirúrgica toda a teologia construída sobre desempenho espiritual. A lógica de Deus é o avesso da lógica humana. Enquanto os homens pensam em escalar a salvação, Deus desce para oferecê-la. Enquanto os homens esperam purificação longa, Deus oferece restauração imediata. Enquanto os homens querem provas de mudança, Deus responde a uma única frase de fé. Isso nos obriga a entender o que Jesus veio trazer. Não uma reforma religiosa, mas um novo modo de existir diante de Deus. E esse novo modo começa no coração e termina na eternidade. Não há intervalos, não há avaliação. A fé, a rendição, a Jesus dizendo: hoje. Essa é a lógica do reino. Deus não salva os prontos, Ele salva os quebrados que têm coragem de pedir. Esse instante entre o pedido do ladrão e a resposta de Jesus é a síntese perfeita da teologia do reino. Um homem no limite do fim, um pedido sem pretensão, uma fé que mal sabe como pedir e uma resposta que atravessa o tempo e sela um destino eterno. Isso mostra que o perdão de Deus não é uma recompensa, é um reflexo do seu caráter. Deus perdoa rápido porque Ele é amor absoluto. E amor absoluto não calcula o tempo, não exige preparo, não adia o afeto. Ele age, Ele acolhe, Ele transforma. E é por isso que essa cena é tão poderosa. Porque Jesus, mesmo ensanguentado e sendo esmagado pelo peso do pecado do mundo, ainda teve tempo para garantir salvação a um criminoso. Quem faz isso? Só um Deus, que não pensa como nós pensamos, que não age como agimos, que nos ama com uma urgência que o mundo não entende. Essa é a teologia que muitos não pregam, porque ela não é controlável, ela não é domesticável, ela não se encaixa em calendários e manuais. Essa é a teologia do amor incondicional, da resposta imediata, do sim divino diante do caos humano. É por isso que tantos pregadores resistem à história do ladrão da cruz. Porque ela revela que Deus salva quem quiser, quando quiser, do jeito que quiser, inclusive nos últimos segundos de vida, sem nada além de fé. E isso é desconcertante para quem acha que Deus deve seguir nossas fórmulas. Mas o reino de Deus não segue fórmulas. Ele segue o coração. Por isso, se você tem carregado a culpa de uma vida de erros, se acha que é tarde demais ou que está longe demais, entenda. O perdão que Jesus oferece não precisa de preparação, só de fé. E se um ladrão pôde ouvir:
Hoje estarás comigo. Então qualquer um que clame com sinceridade pode ser abraçado da mesma forma. Porque o reino de Deus não recompensa comportamentos. Ele responde a quebrantamentos. E essa é a lógica que salva. A cena do ladrão sendo salvo na cruz é um golpe direto no coração da religiosidade, porque ela fere aquilo que mais sustenta os sistemas humanos, o orgulho espiritual. Ver um homem condenado, sem histórico de fé, sem participação na comunidade, sem vida transformada, sem obras visíveis de justiça e ainda assim ser recebido com honras eternas, é insuportável para quem vive da lógica de merecimento. Muitos religiosos simplesmente não suportam essa cena, porque ela quebra os seus esquemas. Revela um Deus que age sem pedir permissão, sem seguir a liturgia, sem consultar os rituais. Um Deus que salva com base no coração e não no currículo. E isso escandaliza, porque a misericórdia, quando é real, é um escândalo para quem pensa que o céu é um mérito a ser conquistado. O mesmo espírito farisaico que olhou para Jesus e disse: desce da cruz e provaremos que és o Cristo, é o mesmo que hoje olha para o ladrão salvo e diz: isso é injusto, porque o orgulho religioso quer controlar quem pode ou não ser salvo, quer definir os termos do acesso. Quer que o céu seja uma sala VIP para os bons, para os obedientes, para os que seguiram todas as regras. Mas o Calvário revela outra coisa. O céu é para os que reconhecem que quebraram todas as regras e ainda assim clamam com fé. E é por isso que Jesus não salvou nenhum escriba naquele dia, nenhum sacerdote, nenhum discípulo, mas salvou um ladrão. Porque a graça só se manifesta onde há consciência de necessidade. A misericórdia de Deus não é negociável. Ela não se explica pelas fórmulas humanas. Ela é derramada com liberdade. E isso incomoda profundamente os que querem um evangelho domesticado. Um evangelho em que só entra quem foi aprovado por uma instituição. Um evangelho onde só é salvo quem foi treinado espiritualmente. Mas a cruz é um lugar onde todas as máscaras caem, onde só resta sangue, dor e verdade. E foi ali que o ladrão se despiu de qualquer justificativa. Não pediu desculpas genéricas, não tentou se defender, apenas olhou, apenas pediu. E isso foi suficiente, porque na misericórdia não exige nada além de um coração quebrantado. O ladrão não teve chance de provar sua fé com frutos, mas Jesus conhecia a raiz. É por isso que essa cena continua sendo ignorada ou suavizada em muitos púlpitos, porque ela confronta. Ela mostra que pessoas improváveis no fim da linha podem ser mais sensíveis ao espírito do que aqueles que se orgulham de uma vida religiosa impecável. Que um homem sangrando na cruz pode ter mais fé que um fariseu com a Torá decorada. E isso escandaliza, porque a misericórdia é escandalosa. Ela não segue o protocolo da religião, ela segue a compaixão de Deus. E a compaixão de Deus não é limitada, não é seletiva. Ela é incontrolável. E isso é o que faz dela tão maravilhosa e tão ofensiva para os que querem controlar o reino. Se você já se sentiu indigno, se já se achou sujo demais, se já ouviu que era tarde demais, olhe para essa cena e veja como Deus age. Ele responde: a quem o busca com sinceridade, não a quem coleciona ritos. E se você acha que a misericórdia não é justa, talvez esteja olhando para ela com os olhos do orgulho, porque a misericórdia nunca foi justa. Ela é melhor do que a justiça. Ela é graça. E a graça sempre escandaliza, mas também sempre salva. Ao longo de todo o ministério de Jesus, os fariseus foram figuras centrais, homens respeitados, conhecedores das Escrituras, guardiões da lei, detentores da autoridade religiosa de seu tempo. Eles sabiam citar cada mandamento, jejuavam com frequência, ofertavam rigorosamente, vestiam-se com distinção e eram vistos como modelos espirituais para o povo. Mas apesar de todo esse zelo religioso, foram justamente eles os maiores opositores de Jesus.
Eles o perseguiram, o interrogaram, o rejeitaram. Foram eles que se escandalizaram com os pecadores sendo recebidos. Foram eles que não suportaram ver a graça sendo oferecida a quem não merecia. Foram eles que no dia da crucificação olharam para Jesus morrendo e zombaram: "Salva-te a ti mesmo." E naquele mesmo momento, ao lado do Cristo crucificado, um ladrão quebrado entendeu o que eles jamais compreenderam. O contraste é brutal. Os fariseus, com toda a sua religiosidade, falharam em reconhecer o Filho de Deus. Já o ladrão, mesmo sem preparo teológico, reconheceu o Cordeiro de Deus quando ninguém mais o fez. Ele viu em Jesus aquilo que nem os discípulos naquela hora conseguiam ver: realeza, redenção, reino. Enquanto os fariseus se agarravam ao sistema da lei, o ladrão se agarrou a uma única esperança: ser lembrado. Isso mostra que o coração de Deus não é acessado pela religião, mas pela fé. Fé crua, fé que nasce da dor, fé que rompe com a lógica do merecimento e se lança desesperadamente nos braços da misericórdia. O ladrão não foi treinado por rabinos, mas foi tocado pelo Espírito. E no fim, ele compreendeu algo que os fariseus passaram a vida ignorando. Deus não busca os que se acham prontos. Deus busca os que se reconhecem perdidos. Os fariseus falavam muito sobre Deus, mas não o conheciam. O ladrão não sabia falar de Deus, mas o reconheceu. Isso é revelador, porque há uma diferença abissal entre conhecer as palavras e conhecer o coração. Os fariseus conheciam letras, o ladrão conheceu o amor. Os fariseus apontavam o dedo para os pecadores. O ladrão estendeu os olhos para o Salvador. Os fariseus se protegiam com mantos de santidade. O ladrão se despiu de todo orgulho e clamou como estava. E esse é o segredo. Deus não rejeita os que se mostram verdadeiros diante dele. Deus não se impressiona com posturas externas, mas se comove com corações rendidos. E naquela cruz, o céu deu razão ao arrependido e não ao religioso. Essa história grita uma verdade profunda para os dias de hoje. Você pode passar a vida dentro de um templo e nunca conhecer o coração de Deus. E pode passar a vida inteira errando, até que num único momento de fé e rendição, você o encontre. Porque o reino de Deus não é um prêmio para quem performa bem. É um presente para quem tem coragem de se quebrar. O ladrão da cruz pregou sem palavras a maior mensagem de todos os tempos. A fé verdadeira não precisa de rituais, só de sinceridade. E esse sermão silencioso reverbera até hoje, desafiando cada um de nós a olhar para dentro e perguntar: quem sou eu nessa história? O fariseu que sabe tudo e reconhece nada? Ou o ladrão que perdeu tudo e encontrou a única coisa que realmente importa? Existem momentos na vida em que tudo parece estar perdido. Quando os erros se acumulam, quando as chances escapam pelos dedos, quando a dor da consciência pesa mais do que o corpo consegue suportar. É nesse ponto, nesse lugar onde a alma se curva, envergonhada, sem desculpas e sem justificativas, que muitas pessoas desistem. Elas dizem para si mesmas: é tarde demais, já errei demais, Deus não me quer mais. Mas a história do ladrão da cruz foi escrita justamente para destruir essa mentira, porque se houve alguém para quem já era tarde demais, esse alguém foi ele. Estava morrendo, condenado, ferido, pendurado, sem nenhum tempo restante para mudar nada. E ainda assim foi lembrado, foi ouvido, foi salvo. Essa é a mensagem que o Evangelho grita a cada geração. Nunca é tarde demais para Deus. Porque Deus não mede o tempo com o mesmo relógio que o mundo usa. Para Ele, um segundo de rendição pode valer mais do que uma vida inteira de aparências. O ladrão nos ensina que o último suspiro pode ser o primeiro passo para a eternidade, que o coração, mesmo no fim, ainda pode clamar, e que Jesus, mesmo envolto em agonia,
ainda responde aos que pedem com verdade. Isso revela um Deus que não fecha as portas da misericórdia enquanto ainda há vida. Um Deus que nunca ignora um grito de fé, por mais fraco que seja, que ainda se inclina para ouvir quem já foi esquecido por todos. Se você se sente fora do tempo, fora do plano, longe demais, saiba que essa sensação não vem de Deus, porque o Espírito de Deus não acusa, ele atrai, ele convence, ele chama. Sussurra, ainda dá tempo. E não importa se você desperdiçou anos, se machucou pessoas, se ignorou o chamado. Enquanto há vida, há esperança, porque Deus é especialista em reescrever finais. Ele transforma derrotas em testemunhos, transforma cruzes em portas e transforma o fim em começo. O ladrão da cruz é o maior símbolo disso. Ele não teve segunda chance de viver, mas teve a chance de morrer com esperança. E isso mudou tudo. Porque Jesus não prometeu melhorar a vida dele aqui, mas deu a ele a eternidade com o Salvador. Talvez você ache que já passou do ponto, que cometeu pecados imperdoáveis, que a vergonha é grande demais. Mas Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando quebrantamento. E se você, como aquele ladrão, tiver a coragem de olhar para Jesus e dizer, mesmo com voz fraca, lembra-te de mim, saiba que ele ainda responde. A mesma voz que rasgou o céu com hoje estarás comigo, ainda ecoa sobre os corações sinceros. Não é tarde demais, nunca foi. O tempo de Deus é o agora, a salvação é hoje. A restauração começa com um clamor, e se você ainda respira, ainda sente, ainda ouve, então, você ainda pode ser lembrado por Deus. Essa é a mensagem para os abandonados, para os que desistiram de si, para os que pensam que estragaram tudo. O ladrão da cruz não nos mostra uma exceção, ele nos mostra um caminho. O caminho da humildade, da fé, da entrega. Um caminho que leva direto aos braços de um Deus que, mesmo morrendo, ainda salva. Porque o amor de Deus é maior que o tempo e maior que todos os seus erros. Ele ainda pode, ele ainda quer, ele ainda chama e ele ainda lembra de você. O fim da vida é, para muitos, o momento mais temido da existência. O corpo fraqueja, os sentidos se apagam, as memórias se misturam com os arrependimentos. Para quem viveu longe de Deus, esse instante final costuma ser envolto por medo, insegurança e angústia. Mas a história do ladrão da cruz rasga essa escuridão com luz. Ela nos mostra que o Evangelho de Jesus não é apenas um caminho para os que começaram bem, é também um socorro para os que chegam ao fim, reconhecendo sua miséria. É o Evangelho da última chance. Um amor que alcança mesmo no último fôlego. Uma salvação que se manifesta quando o mundo inteiro já decretou que é tarde demais. A cruz do ladrão é o altar da esperança final, o ponto de encontro entre o desespero humano e a compaixão divina. Essa cena nos ensina que Deus não trabalha com cronogramas humanos. Ele é Senhor do tempo. E enquanto houver um coração disposto, um clamor verdadeiro, uma semente de fé brotando em meio ao desespero, ele se move. Não importa se os anos foram desperdiçados. Não importa se não houve tempo de viver uma vida religiosa. O que importa é a resposta da alma no instante em que ela se dobra. E foi isso que aconteceu com o ladrão. Ele não se preparou para a morte. Ele não teve tempo de deixar um legado. Mas, no seu último suspiro consciente, ele fez o que muitos nunca fizeram. Ele creu. E essa fé foi suficiente para mudar o destino eterno da sua alma. Esse evangelho da última chance revela algo precioso sobre o caráter de Deus. Ele não se cansa de esperar. Enquanto há vida, há possibilidade de salvação. Nenhum passado é forte o suficiente para calar o poder da graça. Nenhuma história é longa demais para ser transformada em um momento, porque a cruz de Jesus não tem data de validade. Ela continua válida até o último segundo de cada ser humano.
O sangue de Cristo ainda fala, ainda perdoa, ainda redime. E se o ladrão foi recebido no paraíso depois de uma única frase de fé, isso significa que nenhum ser humano está fora do alcance do amor de Deus. Nenhum. Por mais quebrado, por mais sujo, por mais tarde que pareça, Deus ainda pode salvar. Esse é o tipo de mensagem que o inferno odeia, porque ela rouba da morte a sua última palavra. Ela tira do diabo o controle sobre o fim. Ela mostra que o poder de Deus ultrapassa o tempo e redime até o último instante. E mais, ela lembra a todos nós que não importa como você começa, importa como você termina. E se o fim for em Cristo, ainda que todo o resto tenha sido errado, a eternidade estará garantida. Essa verdade não nos dá licença para viver irresponsavelmente, mas nos dá esperança para crer que nunca é tarde demais, que Deus é o Deus dos começos, mas também o Deus dos finais. Se você está perto da morte, se sente o fim chegando ou conhece alguém nessa condição, leve essa verdade. O ladrão da cruz foi salvo nos últimos minutos, porque a salvação não tem hora, tem fé, e se há fé, mesmo no fim, há céu. Porque o evangelho da última chance não é menor. É tão poderoso quanto qualquer conversão feita na juventude. Porque ele mostra o coração de um Deus que ainda escuta, ainda responde, ainda salva, até o último segundo. No meio do caos do Calvário, entre gritos, sangue, zombarias, lanças, insultos e dor insuportável, Jesus encontrou forças para responder a um ladrão. Uma resposta que não deveria ter acontecido aos olhos da lógica humana. Jesus estava em sua agonia máxima, seu corpo dilacerado, sua respiração curta, seu espírito prestes a entregar-se ao Pai. Mesmo assim, ele respondeu. Por quê? Porque a fé daquele ladrão rompeu o barulho do mundo. O grito de um coração quebrantado silenciou o escárnio da multidão. A confissão de um condenado ecoou mais alto do que as acusações dos religiosos. E o Filho de Deus, mesmo pendurado entre o céu e a terra, ainda era rei. E reis respondem súditos que se rendem, mesmo que sejam súditos de última hora. Jesus respondeu porque o é da natureza de Deus ouvir quem clama. Não importa o cenário, não importa a dor, não importa o fim. Se há fé, ele escuta. Se há clamor sincero, ele se volta. O clamor do ladrão não foi bonito, não foi teológico, não foi perfeito, mas foi verdadeiro. E isso basta para tocar o coração do rei. Jesus, mesmo no auge do sofrimento, mostrou que sua missão não era apenas morrer, era salvar. E ele não deixou que o inferno levasse aquele homem. Ele não permitiu que o desespero tivesse a última palavra. O Calvário se tornou o palco da maior redenção da história. Não apenas porque o sangue foi derramado, mas porque ele foi derramado para que alguém, qualquer um, pudesse ser salvo com um simples "lembra-te de mim". E essa fé que rompeu o caos nos ensina algo fundamental. Deus sempre responde à fé, mesmo que ninguém mais a veja, mesmo que ela seja pequena, mesmo que venha no meio de uma tempestade. A fé do ladrão foi o fio invisível que ligou o céu à terra. Foi a ponte construída em segundos entre o pecador e o Salvador. E Jesus, mesmo prestes a dar seu último suspiro, não ignorou essa ponte. Ele atravessou por ela com palavras de promessa. Hoje estarás comigo. Isso mostra que a fé verdadeira não precisa de contexto ideal. Ela só precisa nascer. E quando ela nasce, mesmo no meio do caos, ela muda destinos. Jesus também respondeu porque ele é o Deus que vê o invisível. Enquanto os homens viam apenas um criminoso, Jesus viu um coração rendido. Enquanto os soldados viam um derrotado, Jesus viu um herdeiro. Enquanto os fariseus viam um marginal, Jesus viu um filho. E isso revela o tipo de rei que ele é. Um rei que não governa apenas com justiça, mas com compaixão. Um rei que não se fecha em tronos, mas se abre em dor,
para alcançar até o último. Um rei que salva com uma palavra, mesmo quando todo o universo parece estar desabando. Se você vive no meio do caos, se tudo à sua volta é barulho, dor, julgamento e confusão, saiba disso. Jesus ainda responde. Ele ainda escuta, ele ainda enxerga o coração que crê. O ladrão não foi salvo por ter feito tudo certo. Ele foi salvo porque, no meio do seu fim, teve fé para crer em quem Jesus era. E essa fé foi mais forte que o caos. Foi mais forte que a cruz. Foi mais forte que a morte. Porque a fé verdadeira, mesmo pequena, carrega em si o poder de romper o inferno e tocar o coração de Deus. Talvez você tenha vivido na sombra, longe dos olhos dos outros, longe dos holofotes da fé, longe do que o mundo chama de santidade. Talvez você tenha tropeçado tanto que até a esperança tenha se escondido de você. Talvez tenha acreditado que Deus esqueceu seu nome, que o céu se calou para a sua história. Mas hoje, através da cruz e daquele ladrão que ninguém quis por perto, o próprio Cristo grita para sua alma: eu ainda ouço quem me chama. O reino dos céus ainda responde ao grito sincero. A salvação não está reservada aos fortes, aos puros, aos preparados. Está disponível para os quebrados, os feridos, os arrependidos. Para os que, mesmo no pó, ainda conseguem levantar os olhos e dizer: lembra-te de mim. O ladrão da cruz não é um caso raro. Ele é um espelho. Um reflexo do que pode acontecer com qualquer pessoa que, mesmo em ruínas, tenha a ousadia de crer. Crer que Jesus é rei. Crer que ele tem um reino. Crer que, mesmo pendurado em uma cruz, ele continua com o poder de mudar destinos. E se você se identifica com esse homem, com sua dor, com seu passado, com sua culpa, então ouça com o coração aberto. Você também pode ser lembrado. Não importa onde você esteja, não importa quantas pessoas te condenaram, o Deus da cruz ainda tem tempo para você, ainda tem resposta para você, ainda tem lugar ao lado dele. Sim, ao lado dele. Reservado com o seu nome, não porque você merece, mas porque ele ama. O reino não é para os perfeitos, é para os que pedem, é para os que se rendem, é para os que reconhecem que precisam. E Jesus, o Cordeiro que foi imolado, continua sendo o pastor que busca até o último. O grito sincero ainda rompe o véu. A lágrima ainda toca o trono. O arrependimento ainda atrai o céu. E o Cristo que respondeu ao ladrão com "Hoje estarás comigo", continua dizendo isso todos os dias para corações que se voltam para Ele. Hoje, agora, neste exato momento, o reino está acessível. Não precisa de senha, não precisa de ritual. Só precisa de um coração que diga: Senhor, lembra-te de mim. E se você disser isso, não com a boca apenas, mas com a alma, com a verdade, com a humildade de quem não tem mais nada, então o céu se inclinará. A eternidade se moverá, porque não existe coração sincero que clame a Jesus e não receba uma resposta. Talvez você tenha sido esquecido por todos. Talvez nem você se lembre mais de quem foi. Mas Jesus nunca te esqueceu. E Ele ainda está esperando para ouvir sua voz. A mesma graça que alcançou um ladrão, hoje alcança você. A mesma promessa que foi feita a um moribundo é feita a todo aquele que crê. Porque o sangue ainda está vivo. O trono ainda está firme. E o rei ainda responde. Portanto, se tudo parece perdido, clame. Se a dor for grande demais, clame. Se o passado te condena, clame. Porque o ladrão da cruz não foi salvo por saber muito, mas por dizer uma coisa com fé. Lembra-te de mim. Faça o mesmo e ouça o eco da eternidade te respondendo. Hoje estarás comigo.